de acordo com a letra D do inciso 1 do artigo 46 da Lei nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998. Distribuição gratuita. Proibida a venda e comercialização. Prezados, alguns dos nossos audiolivros podem constar falhas no final das faixas de áudio. Infelizmente, é irreversível, pois os mesmos foram gravados em fitas cassetes. Agradecemos a sua compreensão. Seja muito bem-vindo ao canal da Biblioteca Braille do Estado do Amazonas. Devido a fatos recentes de questionamentos associados a direitos autorais, venho informar que o canal não obtém qualquer tipo de lucro com a publicação dos audiolivros. Levamos a acessibilidade para as pessoas com deficiência visual. Caso você seja autor ou proprietário dos direitos autorais de algum audiolivro publicado aqui no canal, peço que faça contato via e-mail ou através dos comentários, que, se assim for determinado, o audiolivro será retirado do ar. Relembrando, não queremos e não obtemos nenhum tipo de lucro com as visualizações. Nosso objetivo é levar a acessibilidade para as pessoas com deficiência visual. Agradecemos pela sua atenção. Livro postado por Andriele Baraúna. Se você gostou, deixe seu like e se inscreva no nosso canal. Fernando Pessoa, uma quase autobiografia. CD MP3 4, da pasta 5 até a pasta 7, pasta 5. Non refert quam multus libros, sed quam bonus habeas. Não importa quantos livros, filhos, tens, desde que sejam bons. Sêneca. Bibliografia específica sobre Fernando Pessoa. Livros são papéis pintados com tinta. Liberdade, Fernando Pessoa. Abreu, Maria Fernanda D. Elementos para o estudo da recepção de Fernando Pessoa nos países americanos de língua castelhana, Argentina e México, in Actas 4º Congresso Internacional de Estudos Pessoanos, Porto, Fundação Engenheiro Antônio de Almeida, 1988. Aguiar, Flávio. A Viagem e o Exílio em Mensagem de Fernando Pessoa, em Actas 4º Congresso Internacional de Estudos Pessoanos, Porto, Fundação Engenheiro Antônio de Almeida, 1988. Alcântara, Marco Aurélio, A Musa com Salazar, Recife, Diário de Pernambuco, 27 de novembro, 2010. Fernando Pessoa contra Salazar, Recife, Jornal da ANE, janeiro 2009. Almada Negreiros, José D. O Quadrado Azul, Lisboa, edição da Assírio e Alvim, 2000. Orfeu, 1915-1965, Lisboa, Ática, 1993. Ultimátum Futurista, Lisboa, Ática, 2000. Almeida, Bete, Fernando e suas várias pessoas, Jornal de Letras, outubro 2010. Almeida, Lindinalvo, A. D. Jogo do Amor em Fernando Pessoa. Estudos Portugueses, número 5, Recife, Associação de Estudos Portugueses Jordão e Merenciano, 1995. Almeida, Luiz Pedro Moitinho D. Acrônios. Prefácio de Fernando Pessoa, Lisboa, Oficinas Gráficas, 1932. Fernando Pessoa e a Coca-Cola, Jornal de Letras, Artes e Ideias, número 28, 16 a 29 de março, Lisboa, 1982. Fernando Pessoa e a Magia, in Academia Portuguesa de Ex-Libris Separata do Boletim número 12, Lisboa, 1959. Fernando Pessoa no cinquentenário de sua morte, Coimbra, Coimbra Editora, 1985. Almeida Onésimo Teotônio, Pessoa, a Mensagem e o Mito em Jorge Sorel.
In Actas, 4º Congresso Internacional de Estudos Pessoanos, Porto, Fundação Engenheiro Antônio de Almeida, 1988. Alvarenga, Fernando, A Arte Visual Futurista em Fernando Pessoa, Lisboa, Editorial Notícias, SD. Do paulistano ao interseccionismo, o encontro com a arte da Europa. In Actas, 4º Congresso Internacional de Estudos Pessoanos, Porto, Fundação Engenheiro Antônio de Almeida, 1988. Alves, Clara Ferreira, Ode ao Mar do Norte, Tabacaria, V13, Lisboa, Casa Fernando Pessoa, 2004. Os Dias de Durban, Tabacaria, V11, Lisboa, Casa Fernando Pessoa, 2003. Alves, Hélio J.S., Fernando Pessoa, Crítica Literária, Casal de Cambra, Caleidoscópio, 2007. Anis, José Manuel, Fernando Pessoa e os Mundos Esotéricos, 3ª edição, Lisboa, Esquilo, 2008. Antunes, Alfredo, Saudade e Profetismo em Fernando Pessoa, Braga, Publicações da Faculdade de Filosofia, 1983. 3 Meditações sobre Fernando Pessoa, Estudos Portugueses, número 5, Recife, Associação de Estudos Portugueses, Jordão, Emerenciano, 1995. Antunes, João Lobo, e no princípio era um monstrengo, Tabacaria, V12, Lisboa, Casa Fernando Pessoa, 2003. Arbaizar, Felipe E. Alii, Fernando Pessoa, Poète Pluriel, Paris, Le Cahiers, 1985. Areal Leonor, Hipertexto, Literatura e Fernando Pessoa, Tabacaria, número 5, Casa Fernando Pessoa, 1997. Arribá Paixer, Elizabeth, As Quedas e os Caminhos para o Cais Absoluto na obra poética de Álvaro de Campos. In Actas, 4º Congresso Internacional de Estudos Pessoanos, Porto, Fundação Engenheiro Antônio de Almeida, 1988. Aureta, Christopher Damien e Alii, Goethe e Pessoa, Contemporaneidade de Fausto, Lisboa, Colibri, 2006. Avilé Martins, Os Ensaios, China, Lusitânia, Press, SD. Azeredo Maria da Conceição Fidalgo Guimarães Costa, Fernando Pessoa, Educador, Braga, APA-CDM, 1996. Azevedo Fernando D., O Poeta e a Visão e o Rosto, In Fernando Pessoa e a Europa do Século XX, Porto, Fundação de Serralves, DL, 1991. Azevedo Filho, Leodegário, A, de Fernando Pessoa, Seus Heterônimos e a Emergência do Novo, 2ª edição, Rio de Janeiro, edição do autor, 2009. Sobre as Odes de Ricardo Reis, In Actas, 4º Congresso Internacional de Estudos Pessoanos, Porto, Fundação Engenheiro Antônio de Almeida, 1988. Azoubel Suzana, Estudo Patográfico de Fernando Pessoa, tese de mestrado em Neuropsicotia, Universidade Federal de Pernambuco, Recife, 2009. Batista Jacinto Sérgio, Pessoa, Encontros e Desencontros, Coimbra, Quimera, 1992. Barroso, Ivo, Pessoa Perdido, Folha de São Paulo, 14 de novembro, 1999. Bastos, Otton, Albuquerque Suzana Azoubel, Estudo Ortográfico de Fernando Pessoa, V. Segundo, 2ª edição, Recife, Edup, 2010. Belchior Maria de Lourdes, Deus e os Deuses na Poesia de Fernando Pessoa e Heterônimos, In Actas, 4º Congresso Internacional de Estudos Pessoanos, Porto, Fundação Engenheiro Antônio de Almeida, 1988. Belchior Silva, Fernando Pessoa, Ricardo Reis, Os Originais, as Edições, O Cânone das Odes, Lisboa, Imprensa Nacional, Casa da Moeda, 1983. Beni Orieta Del, Algumas Notas sobre Alberto Caieiro, separada da revista Ocidente, V74, Lisboa, 1968. Berardinelli Cleonice, Estudos de Literatura Portuguesa, Lisboa, Imprensa Nacional
Internacional Casa da Moeda, 1985. Org, Introdução e Notas. Fernando Pessoa, Alguma Prosa, Rio de Janeiro, Nova Aguilar, 1976. Org, Introdução e Notas. Fernando Pessoa, Obras em Prosa, Rio de Janeiro, Nova Aguilar, 1995. Fernando Pessoa, Outra Vez Te Revejo, Rio de Janeiro, Nova Aguilar, 2004. Org, Poemas de Álvaro de Campos, Lisboa, Imprensa Nacional Casa da Moeda, 1990. Introdução e Notas, Poemas de Álvaro de Campos, Rio de Janeiro, Nova Fronteira, 1999. Remexendo no Espólio Pessoano, in Actas, 4º Congresso Internacional de Estudos Pessoanos, Porto, Fundação Engenheiro Antônio de Almeida, 1988. Um Álvaro de Campos Desconhecido, Revista da Biblioteca Nacional, Lisboa, número 3, setembro-dezembro, 1988. Matos, Maurício, Orgues, Mensagem, Rio de Janeiro, 7 letras, 2008. Berrini, Beatriz, As Viagens do Viajante e Poeta Fernando Pessoa, in Actas, 4º Congresso Internacional de Estudos Pessoanos, Porto, Fundação Engenheiro Antônio de Almeida, 1988. Bessan, Ani, Ideias da Teosofia, tradução de Fernando Pessoa, Lisboa, Livraria Clássica, Editora, 1915. Bidene, Philippe, Reverdot, Jean Philippe, Fernando Pessoa, Paris, Marval, 1990. Blanco, José, A Verdade sobre Mensagem, texto inédito sem data. Cronologie Selective, Europe, números 710-711, Paris, 1988. Fernando Pessoa, Esboço de uma Bibliografia, Lisboa, Imprensa Nacional, Casa da Moeda, 1983. Fernando Pessoa ou Os Caminhos do Futuro, in Actas, 4º Congresso Internacional de Estudos Pessoanos, Porto, Fundação Engenheiro Antônio de Almeida, 1988. O Meu Amigo Fernando Pessoa, Tabacaria, V11, Lisboa, Casa Fernando Pessoa, 2003. Pessoana, Bibliografia Passiva, Seletiva e Temática, Lisboa, Assírio e Alvim, 2008. Variações Pessoanas, Fórum das Letras 9 de 10, Coimbra, Associação Portuguesa de Escritores Juristas, 2004. Blavatsky, HP, A Voz do Silêncio, tradução de Fernando Pessoa, Lisboa, Livraria Clássica, Editora, 1916. Boberg e Udéia Rodrigues, Estudo Preliminar sobre as Afinidades Poéticas entre Fernando Pessoa e Cecília Meirelles, in Actas, 4º Congresso Internacional de Estudos Pessoanos, Porto, Fundação Engenheiro Antônio de Almeida, 1988. Borges, Alexandre, Caieiro e a Filosofia da Negação da Filosofia, Atlântica, Angra do Heroísmo, 2007. Borges, Paulo, O Jogo do Mundo, Ensaios sobre Teixeira e Pascoais e Fernando Pessoa, Lisboa, Portugália, 2008. Boto, Antônio, Canções, 2ª edição, Lisboa, Olisipo, 1922. Brandão, Roberto de Oliveira, Consciência e Modernidade em Fernando Pessoa, in Actas, 4º Congresso Internacional de Estudos Pessoanos, Porto, Fundação Engenheiro Antônio de Almeida, 1988. Brechon, Robert, Estranho Estrangeiro, uma biografia de Fernando Pessoa, Lisboa, Círculo de Leitores, 1997. Pessoa e Lisboa, Tabacaria, número 7, Lisboa, Caso Fernando Pessoa, 1999. Pessoa em France, Europa, número 710-711, Paris, 1988. Brunetti, Almir de Campos, um Agostinho da Silva, uns Fernandos Pessoa, in Actas, 4º Congresso Internacional de Estudos Pessoanos, Porto, Fundação Engenheiro Antônio de Almeida, 1988. Butler, David, Joyce Pessoa, Autores da Polifonia, Tabacaria, V13, Lisboa, Casa Fernando Pessoa, 2004. Cabral, Leonor, S. O Método Contextual Dinâmico aplicado a uma ode de Ricardo Reis.
In Actas, 4º Congresso Internacional de Estudos Pessoanos, Porto, Fundação Engenheiro Antônio de Almeida, 1988. Câmara Leônidas, vitória e derrota em Fernando Pessoa. Estudos Portugueses número 5, Recife, Associação de Estudos Portugueses Jordão Emerenciano, 1995. Candelária, Maria, 80 poemas sobre motivos de Fernando Pessoa. Lisboa, Tipe, Henrique Torres, 1968. Cardoso, Lúcio, Fernando Pessoa, Conferência na Faculdade de Direito de Belo Horizonte, SD. Cardoso, Paulo, Mar Português, A Mensagem Astrológica da Mensagem, Lisboa, Editorial Estampa, 1990, segunda edição, 1991. Mar Português e a Simbólica da Torre de Belém, Lisboa, Editorial Estampa, 1991, Carvalhal, Tânia Franco, Fios Pessoanos na Poesia Brasileira, in Actas, 4º Congresso Internacional de Estudos Pessoanos, Porto, Fundação Engenheiro Antônio de Almeida, 1988. Carvalho, Antônio Carlos, Pessoa, Figura Míticas, Lisboa, Pergaminho, 1999, Prefácio de Mensagem, Lisboa, Caixotim, 2007. Carvalho, João D., Fernando Pessoa, São Paulo, Casa de Portugal, 1993. Carvalho, José G., Herculano D., Pessoa, Leitor de Rimbaud, in Actas, 4º Congresso Internacional de Estudos Pessoanos, Porto, Fundação Engenheiro Antônio de Almeida, 1988. Castelo, José, Um Pastor para o Século XXI, Rascunho, Curitiba, 2006. Castro, E.M. Melo e o intertexto em pessoa, ou melhor, o interpessoa, ou melhor, nós. In Actas, 4º Congresso Internacional de Estudos Pessoanos, Porto, Fundação Engenheiro Antônio de Almeida, 1988. Castro, Ivo, A Casa a Meio do Outeiro, in Actas, 4º Congresso Internacional de Estudos Pessoanos, Porto, Fundação Engenheiro Antônio de Almeida, 1988. Editar Pessoa, Lisboa, Imprensa Nacional Casa da Moeda, 1990. Cavalcante Filho, José Paulo, Ainda que Amar Seja um Receio, Maçangana, Editora Maçangana, Recife, 2007. Cavalcante Maria Letícia Monteiro, Os Sabores de Fernando Pessoa, Continente Multicultural, número 59, Recife, CEP, 2000. Centeno Ivete, K.A., Filosofia Hermética, Lisboa, Editorial Presença, 1985. A Filosofia Hermética na Obra de Pessoa, Separata, de Fernando Pessoa, no seu tempo, Lisboa, Biblioteca Nacional, 1988. Inédito, de Fernando Pessoa, Cadernos de Literatura, Coimbra, INIC, 1979. Fernando Pessoa, O Amor, a Morte, a Iniciação, Lisboa, A Regra do Jogo, edições 1985. Fernando Pessoa, Ofélia, Bebezinho ou Horror do Sexo? Colóquio, Letras, Lisboa Mar, maio 1979. Fernando Pessoa, Os Santos Populares, Lisboa, Edições Salamandra, DL 1994. O envelope 91 do espólio de Fernando Pessoa, Colóquio Letras, Lisboa, número 56, julho 1980. O espólio, Escolha do Fernando Pessoa, Colóquios Letras, Lisboa, número 54, março 1980. Os 300, Revista da Biblioteca Nacional, número 3, Lisboa, setembro-dezembro, 1988. Reciquete Stephen, Fernando Pessoa, Tempo, Solidão, Hermetismo, Lisboa, Moraes, ed. 1978. Cirurgião, Antônio, Fernando Pessoa e a Filosofia Humanística, Lisboa, Presença, 1985. O Olhar Esfíngico da Mensagem de Pessoa, Lisboa, Ministério da Educação, 1990. Os Castelos da Mensagem de Fernando Pessoa, in Actas, 4º Congresso Internacional de Estudos Pessoano, Porto, Fundação Engenheiro Antônio de Almeida, 1988. Hacker Stephen, Tempo, Solidão, Hermetismo,
Magnetismo, Lisboa, Presença, 1991. Citate Pietro, Linfine de Pessoa, Europe, número 710-711, Paris, 1988. Coelho, Eduardo Prado, o Sena é o mais belo rio que passa na aldeia, Tabacaria, versos 11, Lisboa, Casa Fernando Pessoa, 2003. Pessoa e La Critique, Revista Europa, número 710-711, Paris, 1988. Coelho, Jacinto do Prado, Prefácio e Organização, Fernando Pessoa, Livro do Desassossego, por Bernardo Soares. V. 1 e 2, Lisboa, Ática, 1982. O Fernando Pessoa de Leila Perrone, Moisés, Colóquio Letras, Lisboa, número 71, 1983. Coelho Joaquim Francisco, da Cadeira de Álvaro Campos, Colóquio Letras, Lisboa, número 71, 1983. Coelho Nelly Novaes, O Livro do Desassossego, Grau Zero da Heteronímia Fernandina, Estudos Portugueses, número 5, Recife, Associação de Estudos Portugueses Jordão Emerenciano, 1995. Coelho Odete Penha, Leitura de Álvaro de Campos, Um Percurso da Modernidade, da Euforia para a Disforia, em Actas, 4º Congresso Internacional de Estudos Pessoanos, Porto, Fundação Engenheiro Antônio de Almeida, 1988. Colombini, Dúlio, Pessoa e Metafísica, em Actas, 4º Congresso Internacional de Estudos Pessoanos, Porto, Fundação Engenheiro Antônio de Almeida, 1988. Correia, Sérgio, Interseccionismo e Sintaxe em Fernando Pessoa, em Actas, 4º Congresso Internacional de Estudos Pessoanos, Porto, Fundação Engenheiro Antônio de Almeida, 1988. Costa Dalila Pereira da O Esoterismo de Fernando Pessoa, Porto, Lelo Editores, 1996. Costa Horácio, sobre a pós-modernidade em Portugal, José Saramago revisita Pessoa, em Actas, 4º Congresso Internacional de Estudos Pessoanos, Porto, Fundação Engenheiro Antônio de Almeida, 1988. Costa, João Bernard, da Reencontros, Espaço Público, 30 de outubro de 2005. Costa, José Fonseca e Os Mistérios de Lisboa, a Lisbon Guide by Fernando Pessoa, DVD JFC Filme, 2009. Curtô, Joana, Fernando Pessoa, As Margens do Século XX, em Actas, 4º Congresso Internacional de Estudos Pessoanos, Porto, Fundação Engenheiro Antônio de Almeida, 1988. Coine, André, Portugal é um ente, de Lettres de Portugal, Fribourg, Lisboa, Fundação Lusíada, 1999. Craveirinha, João, e a Pessoa de Fernando Ignorou África, Lisboa, Editora Universitária, 2005. Crespo, Ângel, A Vida Plural de Fernando Pessoa, Lisboa, Bertrand, Editora, 1988. Estudos sobre Fernando Pessoa, Lisboa, Editorial Teorema, 1984. Le Sebastianisme de Fernando Pessoa, Europe, número 710-711, Paris, 1988. Cruz, Irineu, a propósito da morte de Fernando Pessoa, Diagnóstico Diferencial de Cólica Hepática, Lisboa, Acta Médica Portuguesa, 1997. Fernando Pessoa, a propósito da sua patobiografia, Boletim de Núcleo de Gastroenterologia dos Hospitais Distritais, Lisboa, 2004. Cunha, Teresa Sobral, Antônio Mora, o Heterônimo Filosófico, em Actas, 4º Congresso Internacional de Estudos Pessoanos, Porto, Fundação Engenheiro Antônio de Almeida, 1988. Cânticos do Realismo e Outros Poemas, Lisboa, Relógio d'Água, 2006. Org, Correspondência com Fernando Pessoa, Mário de Sá Carneiro, São Paulo, Companhia das Letras, 2004.
Fausto, Tragédia Subjetiva, Fernando Pessoa, Lisboa, Editorial Presença, 1988. Org, Fernando Pessoa, Fausto, Tragédia Subjetiva, Fragmentos, Rio de Janeiro, Nova Fronteira, 1991. Org, Fernando Pessoa, Quadras e Outros Cantares, Lisboa, Letras Pessoanas, 1947. Org, Livro do Desassossego, Lisboa, Relógio d'Água, 2008. Pessoa responde a Campos, segunda carta a José Pacheco, Revista da Biblioteca Nacional, Lisboa, número 3, setembro-dezembro, 1988. Planos e projetos editoriais de Fernando Pessoa, Uma Velha Questão, Revista da Biblioteca Nacional, Lisboa, série 221, 1987. Cusastes, Brunello D. Esoterismo, Mitogenia e Realismo Político em Fernando Pessoa, Porto, Caixotinha, edições 2005. Dauge, Carlos, Ressonância da Ode Triunfal de Álvaro de Campos, no poema Táxi, de Adriano Espínola, em Actas, 4º Congresso Internacional de Estudos Pessoanos, Porto, Fundação Engenheiro Antônio de Almeida, 1988. Da Costa, Fernando, Máscara de Salazar, Lisboa, Casa das Letras, 2007. Décio, João, para uma poética de Álvaro de Campos, em Actas, 4º Congresso Internacional de Estudos Pessoanos, Porto, Fundação Engenheiro Antônio de Almeida, 1988. Decker, Jacques D., Pessoa como Pessoa, em homenagem a Fernando Pessoa, Portugal, Fundação Engenheiro Antônio de Almeida, 1991. De Guy, Michael, Complication Assurrate, Europa, número 710-711, Paris, 1988. Dias, Joana Amaral, Maníacos de Qualidade, Lisboa, A Esfera dos Livros, 2010. Delis, Henri, Tradução avec FP, d'un poème apócrife, de FP, Europe, número 710-711, Paris, 1988. Quatrain Complets, Auguste Populaire, Perrigot, editor Uni, 1988. Dias, Marina Tavares, A Lisboa de Fernando Pessoa, Lisboa, Ibis Editores, 1991, reedição 1999. Fernando Pessoa e o Milagre da Fotografia, Tabacaria número 10, Lisboa, Casa Fernando Pessoa, 2001. Lisboa nos Passos de Pessoa, Lisboa, Quimera Editores, 2002. Dias, Adolfo Camilo, Mentem-me, diz a verdade quem matou Álvaro de Campos, Porto, Campo das Letras, 1998. Diversos, Fernando Pessoa e a Europa do século XX, Porto, Fundação Serralves, 1991. Diversos, Fernando Pessoa Revisitado, Recife, Associação de Estudos Portugueses Jordão Emerenciano, SD. Dobzhinsky, Charles, Les Quatre Vents de la Poésie, Tu Pessoa Souriant, Sauf Sá Carneiro, Europe, número 710-711, Paris, 1988. Sonnettes des Hétéronymes, Europe, número 710-711, Paris, 1988. Doris Salomé, A Vida Sexual de Fernando Pessoa, Lisboa, Palimpezzo, 2009. Duarte, Luiz Fagundes, Texto Acabado e Texto Virtual ou A Cauda do Cometa, Revista da Biblioteca Nacional, Lisboa, número 3, setembro-dezembro, 1988. Duarte, Zuleide, Fernando Pessoa e as diversas expressões da modernidade literária portuguesa, Maçangana, Editora Maçangana, Recife, 2007. Duran, Gilbert, Fernando Pessoa, A Persistência Europeia do Mito e o Reencantamento da Modernidade, em Fernando Pessoa e Europa do século XX, Porto, Fundação de Serralves, DL, 1991. Hélia Silvio, Horaciano Ricardo Reis, em Actas, 4º Congresso Internacional de Estudos Pessoanos, Porto, Fundação Engenheiro Antônio de Almeida, 1988. Estibeira Maria do Céu, Lucas, Uma Introdução à Marginália de Fernando Pessoa, Tese de Mestrado em Literatura Comparada, Lisboa, Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, 2002.
Fado Solari, Davi, Olhares sobre Lisboa, Livro do Desassossego e O que o turista deve ver, dissertação apresentada à Universidade de São Paulo, São Paulo, 2006. Fernandes, Felipe, Organizem-se a gestão segundo Fernando Pessoa, Cruz Quebrada, da Fundo, Oficina do Livro, 2007. Fernandes, Jaime, A Tradição Greco-Latina nas Odes de Ricardo Reis, uma análise quantitativa. In Actas, 4º Congresso Internacional de Estudos Pessoanos, Porto, Fundação Engenheiro Antônio de Almeida, 1988. Fernandes, Maria João, do Possível Retrato. In Fernando Pessoa e a Europa do Século XX, Porto, Fundação de Serralves, DL, 1991. Ferreira, Antônio Mega, Fazer pela Vida um Retrato de Fernando Pessoa ou Empreendedor, Lisboa, Assírio e Alvim, 2005. O Comércio e a Publicidade, Lisboa, Editora Cinevoz, Lusomédia, 1986. Ferreira, Antônio Mega, Pessoa, Propaganda, Publicidade, Egoísta, número 24, Lisboa, 2005. Ferreira Ermelinda, A Mensagem e a Imagem, Recife, Editora Universitária, 2007. Dois Estudos Pessoanos, Recife, Editora Universitária, 2002. Leituras, Autores Portugueses Revisitados, Recife, Editora Universitária, 2004. Org, Na Véspera de Não Partir Nunca, Recife, Coleção Letras, 2005. Paiva José Rodrigues de Em Pessoa, Recife, Editora Universitária, 2007. Ferreira Francisco Manuel Fonseca, Análise Médica do Alcoolismo, de Fernando Pessoa. Tabacaria número 11, Lisboa, Casa Fernando Pessoa, 2003. Fernando Pessoa, Penumbra do Gênio, Lisboa, Livros Horizonte, 2002. O Hábito de Beber no Contexto Existencial e Poético de Fernando Pessoa, Porto, Laboratórios Bial, 1995. Ferreira Luzilá Gonçalves, A Antipoesia de Alberto Caieiro, uma leitura de O Guardador de Rebanhos, Recife, Associação de Estudos Portugueses Jordão Emerenciano, 1989. Felipe Cindy, Fernando Pessoa, Lisboa, Dinalivro, 2008. Finazzi, Agro, Etor. E o Volo della Farfalla, Fernando Pessoa, Il Tempo e la História, Revista da Biblioteca Nacional, Lisboa, número 3, setembro-dezembro, 1988. Pessoa Trivial, A Viagem, o Roubo, a Troca. In Actas, 4º Congresso Internacional de Estudos Pessoanos, Porto, Fundação Engenheiro Antônio de Almeida, 1988. Fonseca, Cristina, Org, O Pensamento Vivo de Fernando Pessoa, São Paulo, Martim Claret, Editores, 1986. Fonseca, Edson Neri, Três Poetas Brasileiros Apaixonados por Fernando Pessoa, Cecília Meirelles, Murilo Mendes, Lúcio Cardoso, Recife, Editora Maçangana, 1985, reedição 2005. Fontainela, J.L., Pessoa e a Galiza, in Actas, 4º Congresso Internacional de Estudos Pessoanos, Porto, Fundação Engenheiro Antônio de Almeida, 1980. França, Isabel Murteira, Fernando Pessoa na Intimidade, Lisboa, publicação Dom Quixote, 1987. Franco, Gustavo, A Economia em Pessoa, Rio de Janeiro, Reler, 2002, segunda edição, revista Rio de Janeiro, Zahar, 2006. Freire, Luísa, edição e tradução, Alexander Search, Poesia, Lisboa, Assírio e Alvim, 1999. Fernando Pessoa, Entre Vozes, Entre Línguas, Lisboa, Assírio e Alvim, 2003, reedição 2004. Fernando Pessoa, Poesia Inglesa, 1, Lisboa, Assírio e Alvim, 2000. Fernando Pessoa, Poesia Inglesa, 2, Lisboa, Assírio e Alvim, 2000. Fernando Pessoa Retraduzido, in Actas, 4º Congresso Internacional de Estudos Pessoanos, Porto, Fundação Engenheiro Antônio de Almeida, 1988.
Freitas, Ana Maria. Quaresma, Decifradoras, Novelas Policiárias. Lisboa, Assírio e Alvim, 2008. Freitas, Lima D. Fernando Pessoa e o Paradigma Hermético, in Fernando Pessoa e Europa do século XX, Porto, Fundação de Serralves DL, 1991. Freitas, Marcos Vinícius D. Um Rubai de Ricardo Reis, Tabacaria, V5, Casa Fernando Pessoa, 1997. Galhós, Maria Liette, A Fortuna Editorial de Fernando Pessoa, in Actas, 4º Congresso Internacional de Estudos Pessoanos, Porto, Fundação Engenheiro Antônio de Almeida, 1988. Canções de Beber na obra de Fernando Pessoa, Rubai e Rubaiá na poesia antônima, Revista da Biblioteca Nacional, Lisboa, número 3, setembro-dezembro, 1988. Fernando Pessoa, Canções de Beber, Lisboa, Assírio e Alvim, 2003. Anotações, Fernando Pessoa, Obra Poética, 3ª edição, Rio de Janeiro, José Aguilar, 1969. Anotações, Fernando Pessoa, Poemas Dramáticos, Poemas Ingleses, Poemas Franceses, Poemas Traduzidos, 3ª edição, Rio de Janeiro, Nova Fronteira, 1983. Garcês, Maria Helena Neri, Fernando Pessoa, leitor de Mário Sá Carneiro, in Actas, 4º Congresso Internacional de Estudos Pessoanos, Porto, Fundação Engenheiro Antônio de Almeida, 1988. Garcia, José Martins, Fernando Pessoa, Coração Despedaçado, Ponta Delgada, Universidade dos Açores, 1985. Germain Guilles, La Dernière Apparition de Fernando Pessoa, texto avulso SD, Gianete Eduardo, Periferias Invisíveis, Brodel Paper, São Paulo, 2006. Gil José, Fernando Pessoa ou a Metafísica das Sensações, Lisboa, Filosofia, 1996. Gomes, Augusto Ferreira, Fernando Pessoa e os seus heterônimos, O Mundo Ilustrado, Lisboa, Natal de 1952. Quinto Império, Prefácio Fernando Pessoa, Lisboa, Parceria Antônio Maria Pereira, 1934. Gomes, Francisco Casado, A Estrutura Formal da Mensagem de Fernando Pessoa, in Actas, 4º Congresso Internacional de Estudos Pessoanos, Porto, Fundação Engenheiro Antônio de Almeida, 1988. Gonçalves Robson Pereira, A Questão do Sujeito em Fernando Pessoa, in Actas, 4º Congresso Internacional de Estudos Pessoanos, Porto, Fundação Engenheiro Antônio de Almeida, 1988. Gonçalves Eto Cunha, Fernando Pessoa, Contos, Fábulas e Outras Ficções, Lisboa, Bonecos Rebeldes, 2008. Gottlieb Nádia Batella, de Fernando Pessoa, Clarice Lispector, in Actas, 4º Congresso Internacional de Estudos Pessoanos, Porto, Fundação Engenheiro Antônio de Almeida, 1988. Grama João, A Lisboa de Pessoa, Essencial, número 12, Lisboa, 2006. Guerra Maria Luísa, Bernardo Soares, A Teoria do Desconhecimento, in Actas, 4º Congresso Internacional de Estudos Pessoanos, Porto, Fundação Engenheiro Antônio de Almeida, 1988. Guerreiro Ricardina, De Luto por Existir, A Melancolia de Bernardo Soares, à luz de Walter Benjamin, Lisboa, Assírio e Alvim, 2004. Gilbert Armand, Un demi-siècle de passion, Europe, número 710-711, Paris, 1988. Guimarães, Fernando Pessoa e o Movimento Saudosista, Vila da Feira, número 7, Feira, Portugal, 2004. Fernando Pessoa, Le Symbolisme Français e Max Nordau, Europe, número 710-711, Paris, 1988. Simbolismo, Modernismo e Vanguardas, Lisboa, Imprensa Nacional Casa da Moeda, 1982. Goulart Ferreira, Fernando Pessoa, A Razão Poética, Folha de São Paulo, Caderno Mais, 10 de novembro de 1996. Elwit Júlia Cuervo, Metafísica da Navegação, A Negação da Metafísica na Poesia de Alberto
Roberto Caeiro, in Actas 4º Congresso Internacional de Estudos Pessoanos, Porto, Fundação Engenheiro Antônio de Almeida, 1988. Hipólito Nuno, As Mensagens da Mensagem, Lisboa, parceria A.M. Pereira, 2007. Jabui Vitor, Materializações da Mitologia Clássica das Odes de Ricardo Reis, Esboço de uma Imagética Mítica, in Actas 4º Congresso Internacional de Estudos Pessoanos, Porto, Fundação Engenheiro Antônio de Almeida, 1988. Júdice Manuela, Proença Pedro, O Meu Primeiro Fernando Pessoa, Lisboa, Dom Quixote, 2006. Júdice Nuno, A Era do Orfeu, Lisboa, Teorema, 1986. Kameneski Eliezer, A Alma Errante, Prefácio de Fernando Pessoa, Lisboa, Anuário Comercial, 1932. Kovadloff Santiago, Valejo e Pessoa, Lo Poético, Lo Político, in Actas 4º Congresso Internacional de Estudos Pessoanos, Porto, Fundação Engenheiro Antônio de Almeida, 1988. Lancastre, Maria José T. Fernando Pessoa, Paris, Azon Lumière, 1997. Fernando Pessoa, Immagine della sua vita, Milão, Adelphi Edizioni, 1988. Fernando Pessoa, Uma Fotobiografia, Lisboa, Imprensa Nacional Casa da Moeda e Centro de Estudos Pessoanos, 1984. Lanciani, Giulia, proposta per una edizione critico-genética de Pauís, Revista da Biblioteca Nacional, Lisboa, número 3, setembro-dezembro, 1988. Laranjeira Pires, Pessoa à Procura de Pessoas, dos Ismos aos Eus, in Actas 4º Congresso Internacional de Estudos Pessoanos, Porto, Fundação Engenheiro Antônio de Almeida, 1988. Leadbeater C.N., Compêndio da Teosofia, Tradução Fernando Pessoa, Lisboa, Livraria Clássica Editora, 1921. Leal Raul, Sodoma Divinizada, Lisboa, Olisipo, 1923. Leme Carlos Câmara, Pessoa, Os, Outros e as Singularidades de uma Rapariga Loura, Egoísta, número 39, 2009. Lima, José Lourenço D., Fernando Pessoa e o Culto ao Idioma, Estudos Portugueses, número 5, Recife, Associação de Estudos Portugueses Jordão Emerenciano, 1995. Linde, George Rudolph, Estudos sobre Fernando Pessoa, Lisboa, Imprensa Nacional, Casa da Moeda, 1981. Fernando Pessoa e sua loucura, in Actas 1º Congresso Internacional de Estudos Pessoanos, Porto, Brasília, edição 1978. Le Trois Visages d'Álvaro de Campos, Europe, número 710-711, Paris, 1988. Coelho, Jacinto do Prado, org. Fernando Pessoa, Páginas de Estética e de Teoria e Crítica Literária, Lisboa, Edições Ática, 1973. Linhares Filho, A Modernidade da Poesia de Pessoa, in Actas, 4º Congresso Internacional de Estudos Pessoanos, Porto, Fundação Engenheiro Antônio de Almeida, 1988. Lisboa, Eugênio e Taylor, LCA, Centenaire Pessoa, Manchester, Carcanet, 1995. Lopes, Teresa Rita, A Europa de Pessoa e a de Sá Carneiro, in Fernando Pessoa e a Europa do século XX, Porto, Fundação de Serralves, DL, 1991. Introdução, Organização e Notas, Álvaro de Campos, Livros Diversos, Lisboa, Editorial Estampa, 1993. Álvaro de Campos, Vida e Obra do Engenheiro, Lisboa, Editorial Estampa, 1990. Et le drame symboliste, Paris, Edition de la Différence, 2004. Fernando Pessoa, Biblioteca Impossível, Lisboa, Empresa Litográfica do Sul, 2001. Fernando Pessoa, A Hora do Diabo, 2, Edição Lisboa, Assírio e Alvim, 2004. Cord, Pessoa, Inédito, Lisboa, Livros Horizonte, 1993.
Pessoa por conhecer, roteiro para uma expedição, versos 1 e 2, Lisboa, Editorial Estampa, 1990. Abril, Maria Fernanda de Orgues. Fernando Pessoa, Hóspede e Peregrino, Lisboa, Instituto Português do Livro, 1983. Lourenço, Antônio Apolinário. Fernando Pessoa, Lisboa, Edições 70, 2009. Lourenço, Eduardo, A Imagem à Procura de Pessoa, em Fernando Pessoa e Europa do século XX, Porto, Fundação de Serralves, DL 1991. Apoteose ou Segunda Morte de Fernando Pessoa, Expresso, Lisboa, 13 de julho de 1985. Cisão e Busca do Sentido em Pessoa, Tabacaria número 2, Casa Fernando Pessoa, 1996. Fernando Pessoa, Rei da Nossa Baviera, Lisboa, Gradiva, 2008. O Jogo de Pessoa, Tabacaria número 11, Lisboa, Casa Fernando Pessoa, 2003. O Lugar do Anjo, Ensaios Pessoanos, Lisboa, Gradiva, 2004. Pessoa e o Tempo, em Actas, 4º Congresso Internacional de Estudos Pessoanos, Porto, Fundação Engenheiro Antônio de Almeida, 1988. Pessoa e Le Temps, Europe, número 710-711, Paris, 1988. Pessoa revisitado, Leitura estruturante do drama em gente, 17º volume da coleção Civilização Portuguesa, Porto, Editora Inova, 1973, 4ª edição, Lisboa, Gradiva, 2003. Poemas de Fernando Pessoa, Passo d'Arcos, Visão, JL, 2006. Portugal, Identificação e Imagem, Expresso, Lisboa, 4 de julho, 1987. Oliveira, Antônio Braz, D. Fernando Pessoa no seu tempo, Lisboa, Biblioteca Nacional, 1989. Lourenço, Jorge Fazenda, Apresentação e Notas. Fernando Pessoa, Poemas Escolhidos, Lisboa, Editora Ulisseia, SD. Lucas Flávio, O Drama do Ser em Fernando Pessoa, em Actas, 4º Congresso Internacional de Estudos Pessoanos, Porto, Fundação Engenheiro Antônio de Almeida, 1988. Lira, Pedro, O Ultimátum como Fundamento da Poética de Pessoa, em Actas, 4º Congresso Internacional de Estudos Pessoanos, Porto, Fundação Engenheiro Antônio de Almeida, 1988. Macedo, Helder, A Mensagem de Fernando Pessoa e as Mensagens de Oliveira Martins e de Guerra Junqueiro, em Actas, 4º Congresso Internacional de Estudos Pessoanos, Porto, Fundação Engenheiro Antônio de Almeida, 1988. Machado, Luiz, A Mesa com Fernando Pessoa, Lisboa, Pandora, Edições, 2001. Era uma Vez um Café, Lisboa, Editora Café Martinho da Arcada, 2004. Mãe, Walter Hugo, Rei Sá, Jorge, Org, A Alma Não é Pequena, Famalicão, Centro Atlântico, 2009. Malpique, Celeste, Fernando em Pessoa, Ensaios de Reflexão Psicanalítica, Lisboa, Fenda, 2007. Marmelo, Manuel Jorge, Os Fantasmas de Pessoa, Porto, Edições Asa, 2004. Marques, Paulo, Fernando Pessoa, Cadernos Biográficos, Lisboa, Parceria A.M. Pereira, 2008. Martim, José Luiz Garcia, Fernando Pessoa e Miguel de Unamuno, Las Razones de um Desencuentro, em Actas, 4º Congresso Internacional de Estudos Pessoanos, Porto, Fundação Engenheiro Antônio de Almeida, 1988. Martinho, Fernando, O Menino da Sua Mãe, Poema Figurativo, em Actas, 4º Congresso Internacional de Estudos Pessoanos, Porto, Fundação Engenheiro Antônio de Almeida, 1988. Martinho, José, Pessoa e a Psicanálise, Porto, Almedina, 2001. Martins, Fernando Cabral, Coordenação, Dicionário de Fernando Pessoa e do Modernismo Português, Lisboa, Caminho, 2008. Dicionário de Fernando Pessoa e do Modernismo Português, São Paulo, Leia, 2010. Org, Ficções do Interlúdio, Lisboa, Assírio e Alvim, 2008. Org, Mensagem, Lisboa, Assírio e Alvim, 4, edição 2004, 15, edição 2007. Matos, José Sarmento, de Lisboa, Pessoa e Outros, Tabacaria número 5, Casa Fernando Pessoa, 1997. Matos, Maria Vitalina Leal, de A Paixão, segundo Fernando Pessoa, Lisboa, Edições Colibri, 2000.
A Vivência do Tempo em Fernando Pessoa, Estudos Portugueses número 5, Recife, Associação de Estudos Portugueses Jordão Emerenciano, 1995. Melser e Yoran, Mar Oculto em Portugal, publicado originalmente em hebreu na revista Dimui, 2005. Meller, Wilson Brunel, Fernando Pessoa, A Epifania do Racional, Estudos Portugueses número 5, Recife, Associação de Estudos Portugueses Jordão Emerenciano, 1995. Mendes, Firmino Ribeiro, Walt Whiteman e Álvaro de Campos, Tabacaria, número 6, Lisboa, Casa Fernando Pessoa, 1998. Mendes, Joaquim, Dionísio, João, A Ortografia segundo Pessoa e Opções Editoriais, Alguns Elementos, Revista da Biblioteca Nacional, Lisboa, número 3, setembro-dezembro, 1988. Mendes, Pedro Rosa, As Más Caras, Tabacaria, número 11, Lisboa, Casa Fernando Pessoa, 2003. Mendonça, Fátima Costa, Nuno Félix, O Quarto de Fernando Pessoa, Tabacaria, número 6, Lisboa, Casa Fernando Pessoa, 1998. Menezes, Filadelfo, sobre as traduções dos 35 sonetos ingleses de Fernando Pessoa, em Actas, 4º Congresso Internacional de Estudos Pessoanos, Porto, Fundação Engenheiro Antônio de Almeida, 1988. Miguel, Rui, Fernando Pessoa, O Antidemocrata Pagão, Lisboa, Nova Arrancada, 1999. Miraglia, Gianluca, The Case of the Science Master, Revista da Biblioteca Nacional, número 3, Lisboa, 1988. Miranda, Wander Melo, Fingimentos da Memória, a biografia ficcional de Ricardo Reis, em Actas, 4º Congresso Internacional de Estudos Pessoanos, Porto, Fundação Engenheiro Antônio de Almeida, 1988. Moisés, Carlos Felipe, Roteiro de Leitura, Mensagem de Fernando Pessoa, São Paulo, Ática, 1996. Mongeli, Lênia Márcia de Medeiros, A Mensagem e o Espírito de Cavalaria, em Actas, 4º Congresso Internacional de Estudos Pessoanos, Porto, Fundação Engenheiro Antônio de Almeida, 1988. Monteiro, Adolfo Casais, Fernando Pessoa, Poesia, 45, Editora Rio de Janeiro, Agir, 1968. Fernando Pessoa, O Insincero Verídico, Lisboa, Inquérito, 1954. Sena, Jorge D., tradução de alguns dos 35 sonetes de Fernando Pessoa, São Paulo, Clube de Poesia, 1954. Mordoro, Raul, Fernando Pessoa e outros precursores de las revoluciones nacionales europeas, Madrid, Biblioteca Nueva, 2005. Monteiro Jorge, A Presença de Pessoa no Mundo da Língua Inglesa, Tabacaria, V3, Lisboa, Casa Fernando Pessoa, 1997. Fernando Pessoa in the 19th Century Anglo-American Literature, Kentucky, The University Press of Kentucky, 2000. Pessoa, discípulo de Robert Browning, em Actas, 4º Congresso Internacional de Estudos Pessoanos, Porto, Fundação Engenheiro Antônio de Almeida, 1988. Mota, Pedro Teixeira da Fernando Pessoa, Moral, Regras de Vida, Condições de Iniciação, Lisboa, Edições Manuel Lencastre, 1988. Mourão Ferreira, Davi, Organização e Notas, Fernando Pessoa, Cartas de Amor a Ofélia Queiroz, Lisboa, Edições Ática, 1978 e com prefácio, 2009. Muxnick Lúcia Liba, A Morte de Fernando Pessoa e as Notícias que Teve, Revista da Biblioteca Nacional, Lisboa, número 3, setembro-dezembro, 1988. Negreiros, Almada, A Invenção do Dia Claro, Lisboa, o Lisipo, 1921. Nemésio Jorge, A Obra Poética de Fernando Pessoa, Salvador Progresso, 1958. Neve João Alves das, A Correspondência de Fernando Pessoa com o ocultista Aleister Crowley, Livros e Leituras, Estudo de Comunicação, V2, número 5, Lisboa Universitária Editora, 2006. Dois poetas, Pessoa e Lorca, O Inexplicável Desencontro das Duas Joias da Ibéria, Jornal da Tarde, São Paulo, 5 de junho de 1999. Introdução, Estatização, Monopólio e Liberdade de Fernando Pessoa, Lisboa, Editora Universitária, 2004.
Fernando Pessoa, Poesias Oculistas, quarta edição, São Paulo, editora A, 1995. Os Estudos Pessoanos no Brasil, em Actas, quarto Congresso Internacional de Estudos Pessoanos, Porto, Fundação Engenheiro Antônio de Almeida, 1988. Nogueira, Lucila, A Lenda de Fernando Pessoa, Recife, Associação de Estudos Portugueses, Jordão Emerenciano, 2003. Nogueira, Manuela, Org, Fernando Pessoa, Correspondência, 1905-1922, Lisboa, Assírio e Alvim, 1998. Fernando Pessoa, Imagens de uma Vida, Lisboa, Assírio e Alvim, 2005. O Melhor do Mundo São as Crianças, Antologia de Poemas e Textos de Fernando Pessoa para a Infância, Lisboa, Assírio e Alvim, 1998. Sobre a exposição Uma Memória Familiar, Tabacaria, número 1, Lisboa, Casa Fernando Pessoa, 1996. Azevedo Maria da Conceição, Cartas de Amor de Ofélia Fernando Pessoa, Lisboa, Assírio e Alvim, 1996. Zilhão, Teresa, Ferim, Madalena, Núncio, José, Quarteto a Solo, Lisboa, Ruguim, editora 2000. Oliveira, Maria de Lourdes, Abreu, Pereira, Maria Luísa Scher, Fernando Pessoa, O Amor Interdito, in Actas, quarto Congresso Internacional de Estudos Pessoanos, Porto, Fundação Engenheiro Antônio de Almeida, 1988. Ordoneza André, Fernando Pessoa, Um Místico Sem Fé, Rio de Janeiro, Nova Fronteira, 1994. Osacabe Akira, Fernando Pessoa e a Tradição do Graal, in Actas, quarto Congresso Internacional de Estudos Pessoanos, Porto, Fundação Engenheiro Antônio de Almeida, 1988. Padrão, Maria da Glória, Atualidade Europeia de Fernando Pessoa, in Fernando Pessoa e Europa do século XX, Porto, Fundação de Serralves, DL, 1991. Pais, Amélia Pinto, Fernando Pessoa, O Menino de Sua Mãe, Porto, Âmbar, 2007. Paiva, José Rodrigues, de Fulgurações do Labirinto, Recife, Associação de Estudos Portugueses, Jordão Emerenciano, 2003. Pessoa Soares, Uma Poética do Desassossego, Estudos Portugueses, Associação de Estudos Portugueses, Jordão Emerenciano, Recife, 1995. Pampa no Angel Campus, Fernando Pessoa, Um Coração de Nadi, Espanha, Galáxia, Gutenberg, 2001. Parreira da Silva, Manuela, Realidade e Ficção para uma Biografia Epistolar de Fernando Pessoa, Lisboa, Assírio e Alvim, 2004. Paz, Octávio, Org, Fernando Pessoa, Antologia, Barcelona, Laia, 1984. Fernando Pessoa, O Desconhecido de Si Mesmo, segunda edição, Lisboa, Veja, 1992. Pedrosa, Inês, A Carta do Serralheiro para Corcunda, Lisboa Egoísta, 2008. Org, Os Lugares de Pessoa, Exposição, Lisboa, Leia, 2008. Peixoto, Francisco Baltar, Fernando Pessoa, Os Caminhos da Estreia, Estudos Portugueses número 5, Recife, Associação de Estudos Portugueses, João Emerenciano, 1995. Peloso, Silvano, A Figuração Irônica e a Lógica da Negação em Fernando Pessoa, in Actas, quarto Congresso Internacional de Estudos Pessoanos, Porto, Fundação Engenheiro Antônio de Almeida, 1988. Penteado Filho, José Roberto Italer, Fernando Pessoa como precursor do marketing moderno, in Actas, quarto Congresso Internacional de Estudos Pessoanos, Porto, Fundação Engenheiro Antônio de Almeida, 1988. Pereira, Edgar, Camões e Pessoa, Sugestões a partir de 2 noturnos, in Actas, quarto Congresso Internacional de Estudos Pessoanos, Porto, Fundação Engenheiro Antônio de Almeida, 1988. Pereira, Maria Helena da Rocha, Temas Clássicos na Poesia Portuguesa, Lisboa, Editorial Verbo, 1972. Perrone Moisés, Leila, Costa Pinheiro, Uma Leitura Plástica de Fernando Pessoa, in Actas, quarto Congresso Internacional de Estudos Pessoanos, Porto, Fundação Engenheiro Antônio de Almeida, 1988. Fernando Pessoa, A Quem do Eu, Além do Outro, São Paulo, Martins Fontes, 1982. Les Amours Painé,
Europe, número 710-711, Paris, 1988. O Futurismo Saudosista de Fernando Pessoa, em Actas, 4º Congresso Internacional de Estudos Pessoanos, Porto, Fundação Engenheiro Antônio de Almeida, 1988. Pessoa, Fernando, 35 sonetes, Lisboa, Monteiro e Companhia, 1918. A Maçonaria Vista por Fernando Pessoa, Lisboa, Secretariado da Propaganda Nacional, 1935. A Memória do Presidente Rei Sindônio Paz, Lisboa, Editorial Império, 1940, Lisboa, Nova Ática, 2007. A Nova Poesia Portuguesa, Lisboa, Editorial Inquérito, 1944. A Quintessência do Desassossego, Porto Alegre, Artes e Ofícios, 2007. Alguma Prosa, Rio de Janeiro, Nova Aguilar, 1976. Antinous, Lisboa, Sociedade Tipográfica Editora, 1918. Apreciações Literárias, Porto, Editorial Cultura, 1951. Aveiro, Editora Estante, 1990. Aviso por causa da moral, Europa, Tipográfica Anuário Comercial, 1923. Barão de Teive, A Educação do Estoico, São Paulo, A Girafa, 2006. Contos, São Paulo, Edições Epopeia, 1986. Contra Salazar, Coimbra, Ângelos Novos, 2008. Defesa da Maçonaria, CEP, SD. Deux Poèmes Net de Álvaro de Campos, Europa, número 710-711, Paris, 1988. Dialogues sur la tyrannie, França, Anabolie Editores. Elogio da Indisciplina e Poemas Submissos, Lisboa, Páginas Livres, SD. English Poems 1 e 2, Lisboa, Olisipo, 1921. English Poems 3, Lisboa, Olisipo, 1921. Faust Tragédie Subjetive, França, Titres, 2008. Ficções do Interlúdio, Rio de Janeiro, Record, 1980. Inédito sem título sobre a Cabala, Cadernos de Literatura número 4, Coimbra, Instituto Nacional de Investigação Científica, 1979. Le Gardien de Troupeau, Paris, Gallimard, 2007 e 2009. Mensagem, Lisboa, Parceria Antônio Maria Pereira, 1934. Mensagem, Lisboa, Agência Geral das Colônias, 1941. Mensagem, 7ª edição, Lisboa, Ática, 1963. Mensagem, São Paulo, Martim Claret, 1998. Mensagem, edição clonada, Lisboa, Guimarães Editores, 2009. O Banqueiro Anarquista, Lisboa, Edições Antigo, na 1981. O Caso Mental Português, Lisboa, Padrões Culturais, 2007. Lisboa, Centauro, 2008. Ode Marítima, Ode Triunfal, Opiário, Tabacaria, Porto, Livraria Científica, 1997. O Eu Profundo e os Outros Eus, Rio de Janeiro, Nova Fronteira, 2001. O Interregno, Lisboa, Oficinas da Sociedade Nacional de Tipografia, 1928. O Guardador de Rebanho, São Paulo, Lande, 2006. O Poeta Fingidor, São Paulo, Globo, 2009. Obra Poética em Prosa, Porto, Lelo e Irmãos, 1986. Ode Triunfal, Porto, Civilização Editora, 1997. Ode de Ricardo Reis, Lisboa, Ática, SD. Os Preceitos Práticos em geral e os de Henry Ford em particular, Lisboa, Centauro, 2008. Poemas dramáticos, poemas ingleses, poemas franceses, poemas traduzidos, Rio de Janeiro, Nova Aguilar, 1976. Poemas inéditos destinados ao número 3 de Orfeu, Lisboa, Inquérito, 1953. Poemas ingleses, Lisboa, Imprensa Nacional, Casa da Moeda, 1993. Poème Payen, Paris Points, 2008. Poesia, Ricardo Reis, São Paulo, Companhia das Letras, 2000. Poesia Completa, de Alberto Caeiro, São Paulo, Companhia de Bolso, Editora Schwartz, 2005.
Poesias de Álvaro de Campos, Lisboa, Ática, SD. Quando Fui Outro, Rio de Janeiro, Objetiva, 2006. Rebanho, ilustrações Luci Ciassan Cruz, São Paulo, Massal ONU, Editora, 2000. Santo Antônio, São João, São Pedro, Lisboa, edições A Regra do Jogo, 1986. Select Poems, tradução Jonathan Griffin, segunda edição, Londres, Pinguim, 1982. Sensacionalismo e Outros Ismos, Lisboa, Imprensa Nacional, Casa da Moeda, 2009. Sobre um Manifesto de Estudante, Lisboa, Tipográfica Anual Comercial, SD, 1923. Sociologia do Comércio, Brasil, JCTM, SD. Tabacaria Birro de Tabac, Lisboa, Guerra e Paz, 2000. Textes inéditos e Tradition Nouvelles, Europe, número 710-711, Paris, 1988. Textos de Críticas e de Intervenção, Lisboa, Ática, 1980. Ultimátum, Porto, Editorial Cultura, DL, 1951. Ultimátum de Álvaro de Campos, Lisboa, Editora Nova Ática, 2006. Ultimátum de Álvaro de Campos, Sensacionista, Separata de Portugal Futurista, Lisboa, Tipográfica P. Monteiro, 1917. Petrus, apresentação, A Maçonaria Vista por Fernando Pessoa, Porto, Alma Gráfica SD. Apresentação, Almas e Estrelas, Porto, Arte e Cultura, SD. Pítio Luciano Stegnano, Lafer Pessoa, Arquivo La República, 2 de dezembro de 1991, página 36, Secretaria da Cultura. Pires Filho, Ormindo, Caieiro, Paganismo em Prosa e Verso, Estudos Portugueses, número 5, Recife, 1995. Pizarro Jerônimo, Org, A Educação do Estoico, Lisboa, Imprensa Nacional, Casa da Moeda, 2007. El Supra Camões e Todas as Outras Alegrias, sobre os artículos de Pessoa em La Águia, edição do autor, 2001. Fernando Pessoa, autor em Fábula, tese de mestrado à Universidade Nova de Lisboa, 2002. Org, Fernando Pessoa, escrito sobre gênio e loucura, verso 1 e 2, Lisboa, Imprensa Nacional, Casa da Moeda, 2006. Fernando Pessoa, O Gênio e Sua Loucura, Leituras, números 14 e 15, Lisboa, 2005. Org, Fernando Pessoa, O Guardador de Papéis, Alfragide, texto, 2009. Los Robaiá de Fernando Pessoa, Antologia de um Livro Inconcluso, Lisboa, editora do autor, 2001 e separata da Revista Romântica, dezembro de 2003. Dix Steven, A Marca da Pessoa, Viseu, ICS, 2007. Ferrari, Patrício, Cardiello, Antônio, A Biblioteca Particular de Fernando Pessoa, Lisboa, Dom Quixote, 2010. Pope, Manuel, Temas de Literatura Viva, 35 escritores contemporâneos, Lisboa, Imprensa Nacional, Casa da Moeda, 1973. Portela, Celestino, Fernando Antônio, O Pessoa, Vila da Freira, LAF, 2003. Porto, Carlos, Pessoa no Palco, um Teatro Improvável, In Actas, 4º Congresso Internacional de Estudos Pessoanos, Porto, Fundação Engenheiro Antônio de Almeida, 1988. Portugal, José Blanc, D. Tradução e Notas de Fernando Pessoa, O Louco Rabequista, Lisboa, Editorial Presença, 1988. Posada, Tarcísio Valência, Fernando Pessoa, El Ângelo Marinero, Colômbia, Taleri Langel, editor, 1996. Prieto, Sônia, Mensagem e os Lusíadas, Convergências e Divergências, Estudos Portugueses, número 5, Recife, 1995. Quadros, Antônio, Fernando Pessoa, Lisboa, editora Arcádia, 1960. Fernando Pessoa, Vida, Personalidade e Gênio, terceira edição, Lisboa, Publicações Dom Quixote, 1988. Ficção e Teatro, Lisboa, Publicações Europa América, 1987. Mensagens e Outros Poemas Afins, terceira edição, Portugal, Publicações Europa América, 1990. O Poeta Pessoa, Introdução à Bibliografia e à Obra, em homenagem a Fernando Pessoa, editor Antônio Almeida, 1991. Queiroz Carlos, Carta à Memória de Fernando Pessoa, Lisboa, Centauro, 2008.
Desaparecido e Breve Tratado de Não Versificação, Lisboa, Edições Otiva, 1984. Homenagem a Fernando Pessoa, Coimbra, Editorial Presença, 1936. Queiroz, Maria da Graça, Carta de Amor de Fernando Pessoa, Lisboa, Ática, 1978. Ramos, Auxília, Braga, Zaida, Introdução e Organização, Fernando Pessoa, Poesias Heterônimas, Porto, Porto Editora, 2009. Real, Miguel, A Morte de Portugal, Porto, Campos das Letras, 2007. Rebelo, Luiz de Souza, Paganismo versus Cristianismo em Fernando Pessoa, in Actas, 4º Congresso Internacional de Estudos Pessoanos, Porto, Fundação Engenheiro Antônio de Almeida, 1988. Rego, Tiago, Identidades, Modernidade e Ambiguidade em Fernando Pessoa. Espaço Acadêmico, número 35, 2004. Reis, Vasco, A Romaria, segunda edição, Braga, edição Missões Franciscanas, 1936. Revista A Águia, série completa, Porto, Renascença Portuguesa, a partir de 1912. Revista Renascença, número 1 e único, Lisboa, sem editora, 1914. A Revista, Solução Editora, série completa, Lisboa, Imprensa Líbano da Silva, a partir de 1929. Revista Atena, série completa, Lisboa, Imprensa Libânio da Silva, a partir de 1924. Revista Contemporânea, números 8 e 9, Lisboa, Imprensa Libânio da Silva, 1924. Revista Ocidente, número 77 a 80, Lisboa, Editorial Império, 1944. Revista Orfeu, número 1, Lisboa, Tipografia do Comércio, 1915, Ática, 4ª reedição, 1984. Revista Orfeu, número 2, Lisboa, Tipografia do Comércio, 1915, Ática, 3ª reedição, 1984. Revista Orfeu, número 3, Lisboa, Edições Nova Renascença, sem data, Ática, 1984. Revista Portugal Futurista, número 1, Lisboa, 1917. Revista Presença, série completa, Coimbra, a partir de 1927. Revista Sudoeste, série completa, Lisboa, Editora SW, a partir de 1935. Ribeiro, Anabela Mota. Sena, Suzana. O Senhor Pessoa, Tabacaria, número 11, Lisboa, Casa Fernando Pessoa, 2003. Ribeiro, Maria Aparecida. Fernando, enfim, um palco. Em Actas, 4º Congresso Internacional de Estudos Pessoanos, Porto, Fundação Engenheiro Antônio de Almeida, 1988. Rivas, Pierre e Ali. Villeroy, Confin, Europe, número 710-711, Paris, 1988. Rosa, João Maria Nogueira. Fernando Pessoa, Como Eu o Conheci. Ocidente, novembro, SD. Rosa, Miguel. Encontro Magic, Fernando Pessoa e Aleister Crowley. Lisboa, Hugin, 2001. Sabat, Hermenegildo. Anônimo, Transparente, uma interpretação gráfica de Fernando Pessoa. Lisboa, Assírio e Alvim, 2008. Sacramento, Mário. Fernando Pessoa, Poeta da Hora Absurda, Porto, Editora Inova, 1970. Santos, Gilda, As Lisboas de Duas Pessoas, Revista do Núcleo de Estudos de Literatura Portuguesa e Africana da UFF, verso 2, número 2, abril 2009. Santos, Irene Ramalho, Poetas do Atlântico, Fernando Pessoa e o Modernismo Anglo-Americano, Belo Horizonte, Editora UFMG, 2007. Santos, Maria Laura Nobre dos, Cruz, Alexandrina, Montenegro, Rosa Maria, Pimenta, Lídia. A Inventariação do Espólio de Fernando Pessoa, Tentativa de Reconstituição, Revista da Biblioteca Nacional, número 3, Lisboa, setembro-dezembro, 1988. Saraiva, Arnaldo, Conversa Acabada, sobre Fernando Pessoa e Mário de Sá Carneiro, Lisboa, Edições VO Filmes, 1982. Saraiva, Mário, A Heteronímia de Pessoa, Brotéria, número 138, Lisboa, 1994. Fernando Pessoa e a Crítica Recente, Breve Balanço, in Fernando Pessoa e a Europa do Século XX, Porto, Fundação de Serralves DL, 1991.
Fernando Pessoa, poeta e tradutor de poetas, Rio de Janeiro, Nova Fronteira, 1999. Poemas com sentidos portugueses, Porto, Câmara Municipal, 2001. Correspondência inédita de Mário de Sá Carneiro a Fernando Pessoa, Porto, Centro de Estudos Pessoanos, 1980. Anotações ao Sebastianismo, separata do Boletim da Sociedade de Geografia de Lisboa, Lisboa, janeiro, junho, 1985. O caso clínico de Fernando Pessoa, Lisboa, edições Referendo, 1990. Pessoa, ele próprio, Lisboa, Clássica, editora, 1992. Saramago, José, da impossibilidade deste retrato, em Fernando Pessoa e Europa do século XX, Porto, Fundação de Serralves, DL, 1991. O ano da morte de Ricardo Reis, São Paulo, Companhia das Letras, 1988. Saúde, Nelson, carta de Arthur William Bailey a João Miguel Rosa, Tabacaria, versos 11, Lisboa, Casa Fernando Pessoa, 2003. Scherner, Leopoldo, o número 3, no monstrengo da mensagem de Fernando Pessoa, em Actas, 4º Congresso Internacional de Estudos Pessoanos, Porto, Fundação Engenheiro Antônio de Almeida, 1988. Seabra, José Augusto, Fernando Pessoa, uma anarquia poética, em Fernando Pessoa e Europa do século XX, Porto, Fundação de Serralves, DL, 1991. Pessoa e la Nouvelle Renaissance de l'Europe, Europe, número 710-711, Paris, 1988. Poética e Filosofia em Fernando Pessoa, em Actas, 4º Congresso Internacional de Estudos Pessoanos, Porto, Fundação Engenheiro Antônio de Almeida, 1988. Segolin, Fernando, Caieiro e Nietzsche, da crítica da linguagem à antifilosofia e à antipoesia, em Actas, 4º Congresso Internacional de Estudos Pessoanos, Porto, Fundação Engenheiro Antônio de Almeida, 1988. Sena, Jorge D., Fernando Pessoa, Poemas Ingleses, Lisboa, Ática, 1974. Organizações e Notas, Páginas de Doutrina Estética, Lisboa, Editor Inquérito, 1946. Severino Alexandrino e Fernando Pessoa e William Shakespeare, um estudo comparativo de heteronímia, em Actas, 4º Congresso Internacional de Estudos Pessoanos, Porto, Fundação Engenheiro Antônio de Almeida, 1988. Silva, Agostinho da Fernando Pessoa, Lisboa, Guimarães, editora, 1996. Silva, Dionísio, A Vitória de Fernando Pessoa, Jornal do Brasil, Rio de Janeiro, 28 de dezembro de 2005. Silva, José Luiz da Que Importa Quem Habla, uma mirada sobre a poesia heteronímica de Fernando Pessoa a partir das ideias de Michel Foucault sobre o discurso e o autor. Tese à Universidade Católica Andrés Belo, Caracas, 2004. Silva, Luiz de Oliveira e O Materialismo Idealista de Fernando Pessoa, Lisboa, Clássica, editora, 1985. Silva, Manuela Parreira da Fernando Pessoa, Correspondência, 1905-1922, Lisboa, Assírio e Alvim, 1999. Fernando Pessoa, Correspondência, 1923-1935, Lisboa, Assírio e Alvim, 1999. Fernando Pessoa, Correspondência Inédita, Braga, Livros Horizontes, 1996. Fernando Pessoa, Jornalista Anônimo, Tabacaria, verso 1, Casa Fernando Pessoa, 1996. Realidade e Ficção para uma Biografia Epistolar de Fernando Pessoa, Lisboa, Assírio e Alvim, 2004. Freitas, Ana Maria, Isine, Madalena, Poesia de Fernando Pessoa, 1902-1917, Lisboa, Assírio e Alvim, 2005, São Paulo, Companhia das Letras, 2005. Silva, Paulo Neves, da Citações e Pensamentos de Fernando Pessoa, Alfragide, Casa das Letras, 2009. Silva, Tereza Cristina Cerdeira da
De Pessoa, Saramago, As Metamorfoses de Ricardo Reis, in Actas, 4º Congresso Internacional de Estudos Pessoanos, Porto, Fundação Engenheiro Antônio de Almeida, 1988. Silveira, Pedro, da Portugal e da Lina, Fernando Pessoa, a sua estreia aos 14 anos e outras poesias de 1902 a 1905, Revista da Biblioteca Nacional, número 3, Lisboa, setembro-dezembro, 1988. Subsídios para uma bibliografia de Henrique Rosa, Revista da Biblioteca Nacional, Lisboa, número 3, setembro-dezembro, 1988. Silveira Ivone de Oliveira, O Marinheiro, in Actas, 4º Congresso Internacional de Estudos Pessoanos, Porto, Fundação Engenheiro Antônio de Almeida, 1988. Simões, João Gaspar, Fernando Pessoa, Escorço Interpretativo de Sua Vida e Obra, Lisboa, Inquérito SD. Nos 98 anos de Fernando Pessoa, Diário de Notícias, 15 de junho, 1986. Vida e Obra de Fernando Pessoa, História de uma Geração, 2ª edição, Lisboa, Editora Bertrand, 1970. Vida e Obra de Fernando Pessoa, História de uma Geração, Rio de Janeiro, Nova Aguilar, 1976. Soares, Fernando Luso, a novela policial dedutiva em Fernando Pessoa, Lisboa, de abril, 1976. Souza Eneida Maria D., a escrita emblemática de Mensagem, in Actas, 4º Congresso Internacional de Estudos Pessoanos, Porto, Fundação Engenheiro Antônio de Almeida, 1988. Souza João Rui D., Fernando Pessoa, um poeta para todo o papel, Revista da Biblioteca Nacional, Lisboa, número 3, setembro-dezembro, 1988. Souza João Rui D., Fernando Pessoa, empregado de escritório, 2ª edição, Lisboa, Sírio Alvim, 2010. Souza Maria Leonor Machado D., Fernando Pessoa e a Literatura de Ficção, Lisboa, Nova Era, 1978. Stefan Jude, Qualquer Música, Europe, número 710-711, Paris, 1988. Steiner Jorge, 4 Poetas, A Arte de Fernando Pessoa, Tabacaria, número 1, Lisboa, Casa Fernando Pessoa, 1996. Stocker, Michael, Fernando Pessoa, De Fichte, Vergeselt, Mirri, Al-Mirrin, Shadu, Utrecht, Vigo Erite, Riser, 2009. Suassuna, Ariano, Olavo Bilac e Fernando Pessoa, Uma Presença Brasileira em Mensagem, Lisboa, Arion Publicações, 1998. Tabuchi, Antônio, Sequevá Vi Pessoa, Europe, número 710-711, Paris, 1988. Os 3 Últimos Dias de Fernando Pessoa, Um Delírio, Rio de Janeiro, Rocco, 1997. Pessoana Mínima, escrito sobre Fernando Pessoa, Lisboa, Imprensa Nacional, Casa da Moeda, 1984. Inimale Pleine de Gens, Paris, Christian Bourgois, Editeur, 2002. Teixeira, Ana Lúcia de Freitas, Álvaro Campos, ele mesmo, tese de pós-graduação em Sociologia pela Universidade de São Paulo, 2003. Teixeira, Luiz Felipe B.A., Mensagem do Encoberto, Fernando Pessoa, A Luz do Paradigma Sebástico, Lisboa, Edições Salamandra, S.D., Ciência e Esoterismo em Fernando Pessoa, Tabacaria, V.O., Lisboa, Casa Fernando Pessoa, 1996. O Nascimento do Homem e Pessoa, Lisboa, Edições Cosmos, 1992. Pensar Pessoa, Porto, Lelo Editores, 1997. Toledo, Marlene Paula Marcondes, A Margem do Gênio ou Poeta Marginal. Preparativos de Fernando Pessoa para a Posteridade. In Actas, 4º Congresso Internacional de Estudos Pessoanos, Porto, Fundação Engenheiro Antônio de Almeida, 1988. Trigo, Salvato, o construtivismo poético ou o mitos aristotélico em Fernando Pessoa. In Actas, 4º Congresso Internacional de Estudos Pessoanos, Porto, Fundação Engenheiro Antônio de Almeida, 1988. Trigueiro, Luiz Forjari e Carlos Lacerda.
Ode Marítima, de Fernando Pessoa, com 15 desenhos a cores, de Otávio Araújo. Rio de Janeiro, Nova Fronteira, 1975. O Lácia, Manuel, Otávio Paz e Fernando Pessoa, em Actas, 4º Congresso Internacional de Estudos Pessoanos, Porto, Fundação Engenheiro Antônio de Almeida, 1988. Valdemar Antônio, Pessoa no Ministério das Finanças, Diário de Notícias, Lisboa, 10 de março de 1996. Vargas Milton, Pessoa, Personagens e Poesia, Revista USP, número 50, São Paulo, 2001. Vasconcelos, Taborda, Antropologia, de Fernando Pessoa, Ocidente, número 367, Lisboa, novembro, 1968. Vega, Hugo Gutierrez, Por la Carretera de Cinta, Jornal Semanal, 25 de março, 2003. Welter, André, Nada, Fado por um Faust português, Europe, número 710, 711, Paris, 1988. Viana, Antônio Fernando, Vida e Outras Vidas em Fernando Pessoa, Recife, Editora Nova Presença, 2004. Vícola, Daniel, Oliveira, Janichelli, de Marinheiro à Deriva e os Ventos Pessoanos, uma interpretação dos símbolos em O Marinheiro, de Fernando Pessoa. Boletim do Centro de Estudos Portugueses Jorge de Sena, número 22, Araraquara, Unesp, janeiro-dezembro, 2004. Vieira, Joaquim, A Governanta, 3ª edição, Lisboa, A Esfera dos Livros, 2010. Zenit, Richard, Fotobiografia de Fernando Pessoa, Lisboa, Círculo de Leitores, 2008. Vieira, Márcia Maria Rosa, Fernando Pessoa e Jacques Lacan, Constelações, Letra e Livro, Tese de Pós-Graduação em Letras, UFMG, 2005. Vieira, Monsenhor Primo, Fernando Pessoa e o Haikai, em Actas, 4º Congresso Internacional de Estudos Pessoanos, Porto, Fundação Engenheiro Antônio de Almeida, 1988. Vieira, Yara Frateschi, Pessoa, leitor da Antologia Grega, em Actas, 4º Congresso Internacional de Estudos Pessoanos, Porto, Fundação Engenheiro Antônio de Almeida, 1988. Villanueva Colado, Alfredo, Núñez Santos Abérzio, Antinos e Fernando Pessoa, uma releitura, Associação Internacional de Amigos da Universidade Livre e Ibero-Americana em Galícia, 14 de 2 de 2005. Volga, Vera, Pessoa, verso, em Actas, 4º Congresso Internacional de Estudos Pessoanos, Porto, Fundação Engenheiro Antônio de Almeida, 1988. Waldman, Berta, Via de Mão Dupla, em Actas, 4º Congresso Internacional de Estudos Pessoanos, Porto, Fundação Engenheiro Antônio de Almeida, 1988. Williamson, Auguste, Fernando Pessoa, o Sincero Mentiroso, em homenagem a Fernando Pessoa, Portugal, Fundação Engenheiro Antônio Almeida, 1991. Ian Gersey, Georgette Bergo, Cronos, Saturno, uma leitura de Álvaro de Campos e de Luís de Camões, em Actas, 4º Congresso Internacional de Estudos Pessoanos, Porto, Fundação Engenheiro Antônio de Almeida, 1988. Zenit, Richard, A Heteronímia, Muitas Maneiras de Dizer o Mesmo Nada, Tabacaria, verso 1, Casa Fernando Pessoa, 1996. Organização e Apresentação, Aforismo e Afins, Lisboa, Assírio e Alvim, 2003. Organização, Cartas, Lisboa, Assírio e Alvim, 2007. Fernando Pessoa, A Máscara e o Espelho, Lisboa, Instituto Camões, 2004. Organização e Prefácio, Fernando Pessoa, Escritos Autobiográficos Automáticos e de Reflexão Pessoal, Lisboa, Assírio e Alvim, 2003. Organização e Prefácio, Fernando Pessoa, Escritos Autobiográficos Automáticos e de Reflexão Pessoal, São Paulo, A Girafa, 2006. Organização, Fernando Pessoa, Heróstrato e a Busca da Imortalidade, Lisboa, Assírio e Alvim, 2000. Organização, Fernando Pessoa, A Little Larger Than the Entire Universe, Nova York, Penguin, 2006. Organização Livro do Desassossego, 4ª edição, São Paulo, Companhia das Letras, 2001. Organização Livro do Desassossego, Lisboa, Assírio e Alvim, 2006. Prefácio, Mensagem, de Fernando Pessoa, Ilustrações de Pedro Souza Pereira, Lisboa, Oficina do Livro, 2006.
O meu coração um pouco maior do que o universo inteiro. Tabacaria, verso 3, Lisboa, Casa Fernando Pessoa, 2004. O Pré-Heterônimo de Boston, revista Ler, Sextante e Editora, edição 99, 2011. Organização Poesia do Eu, Lisboa, Círculo dos Editores, 2006. Organização Poesia dos Outros Eus, Lisboa, Sírio e Alvim, 2007. Organização Poesia Inglesa, Lisboa, Sírio e Alvim, 2007. Organização Prosa Íntima, Lisboa, Sírio e Alvim, 2007. Organização Prosa Publicada em Vida, Lisboa, Assírio e Alvim, 2006. Zilberman, Regina, Vanguarda e Subdesenvolvimento, Respostas de Fernando Pessoa e Mário de Andrade, in Actas 4º Congresso Internacional de Estudos Pessoanos, Porto, Fundação Engenheiro Antônio de Almeida, 1988. Sumário. Ato 1. Em que se conta dos seus primeiros passos e caminhos. Pasta 1. O Paraíso Perdido. Nascimento. A Aldeia de Pessoa. Portugal. Lisboa. Teatro São Carlos. Origem do nome. O pai. A mãe. A avó Dionísia. A morte do pai. A infância. Dona Maria e sua solidão. O primeiro verso. Segundo casamento da mãe. Faixa 1. África Branca. Uma terra nova. A escravatura. Tempos da Convent School. Durban High School. Viagem a Portugal. Durban Commercial School e University of the Cape of Good Hope. Queen Victoria Memorial Prize. Intermediate Examinations. As espantosas tempestades africanas. Adeus, África. Faixa 7. Regresso a Lisboa. Problemas com a família. Leituras preferidas. Um poeta anunciado. Estreia como poeta. Universidade de Lisboa. À disposição do destino. Faixa 11. Um cavalheiro de triste figura. Um espectador da vida. Mistura de fidalgos e judeus. Um homem discreto. O corpo débil do pai, os olhos míopes, cabelo, bigode e barba, a elegância no trajar, uma insônia permanente, o fumo e a libertação dos pensamentos, selos, a música da juventude, uma certa embirrança com retratos, espelho meu, o desamor por cães e gramofonógrafos, máquinas de escrever, brincadeiras com os pequenos, a arca, regras de vida, o retrato final. Faixa 13. Temperamento feminino, inteligência masculina, as alegrias do amor, poemas do fenômeno amoroso, epitalamium, antinous, sexo e heterônimos, um diagnóstico possível, pessoa homossexual, desejos por mulher, a loura misteriosa, sexo e comunicações mediúnicas. Faixa 22. Ofélia Queiroz. O encontro. Início de namoro. Primeira fase da relação. Cartas de amor. Ainda que amar seja um receio. Desencontro. E Dona Maria volta da África. Segunda fase da relação. Saudade dos tempos do amor. Ofélia, depois de Pessoa. Faixa 27. O general bêbado, o Narciso do Egito, o adivinhão latino e outros amigos. Amigos de rua. Os amigos da Orfeu. General Henrique Rosa. Almada Negreiros. Santa Rita Pintor. Miguel Torga. Os amigos do café. Faixa 33. Sá Carneiro. O melhor amigo. Paris. As cartas. Um destino alto, raro e caro. O princípio do fim. Preparação do suicídio. A morte e a morte de Sá Carneiro. Depois da morte. Faixa 38. Ato 2. Em que se conta da arte de fingir e dos seus heterônimos. Pasta 2. O poeta é um fingidor. A precisão da linguagem. O rigor da forma. A ironia. Um discurso de contradições.
o oxímoro, versos brancos, fingir como estética, fingir como sentimento, a autopsicografia, a arte de fingir. Faixa 1. Origem dos heterônimos. O dia mais importante, escrever por heterônimos, heterônimos brasileiros, heterônimos portugueses. Faixa 5. Os heterônimos. Preparação dos heterônimos. Os 3 heterônimos principais. A arte de ser muitos, heterônimos e afins. Faixa 9. Alberto Caieiro. Quem é Caieiro? Caieiro e o mundo. Os discípulos. O estilo de Caieiro. O guardador de rebanhos. A morte de Caieiro. Textos escolhidos. Faixa 11. Ricardo Reis. Quem é Reis? Odes. As musas de Reis. Planos para Reis. O exílio. A morte de Reis. Textos escolhidos. Faixa 15. Álvaro de Campos. Quem é Campos? Campos e Caieiro. Campos e Reis. Campos e Pessoa. Os muitos campos. Opiário. Tabacaria. A tabacaria da tabacaria. Personagens da tabacaria. A morte de Campos. Textos escolhidos. Faixa 18. Alexander Serge. Quem é Serge? Pacto com o diabo. O papel de Serge. A morte de Serge. Textos escolhidos. Faixa 25. Bernardo Soares. Quem é Soares? O escritório em que trabalha. Rua dos Douradores. O quarto em que mora. Início do livro do Desassossego. O estilo do livro. O que poderia ter sido. O destino de Soares. Textos escolhidos. Faixa 27. Fernando Pessoa. Quem é Pessoa? Simbolismo. Pauísmo. Interseccionismo. Atlantismo. Sensacionismo. Neopaganismo. O menino de sua mãe. Tudo vale a pena se a alma não é pequena. A maturidade. Textos escolhidos. Faixa 31. Os heterônimos. Biografia dos 127 heterônimos. Outros nomes. Faixa 34. Ato 3. Em que se conta dos seus muitos gostos e ofícios. Pasta 3. Pessoa e o Brasil. Saudades do Brasil. Pátria língua. Sebastianismo no Brasil. Os heterônimos e o Brasil. Catulo da paixão cearense. Cecília Meirelles. A fama brasileira de Pessoa. Faixa 1. Os sabores de Pessoa. A culinária nos textos de Pessoa. Primeiros sabores. Sabores de casa. Café da manhã. Almoço. Jantar. O prato preferido. Restaurantes e cafés de Lisboa. Brasileira do Chiado. Martinho da Arcada. Faixa 4. Os lugares em que mora, as casas. Rua Coelho da Rocha. Leiteria Lentejana. Uma lenda. Relação das casas em que mora. Faixa 8. Os escritórios. Os escritórios de Lisboa. Práticas comerciais. Henry Ford. Traduções. Correspondente comercial. Casa Moitinho de Almeida. Relação dos escritórios em que trabalha. Faixa 10. As muitas profissões do Sr. Pessoa. Pequenas rendas. Aventuras comerciais. Tipografia Ibis. Cosmópolis. F.A. Pessoa. Editora Olisipo. F.N. Pessoa. O ramo das minas. Publicidade. Coca-Cola. Tintas Berloide. O ramo das invenções. O anuário indicador. Faixa 13. Os livros. O novo desejado. Organização dos escritos. Relação dos livros que escreveu. Ultimátum. 35 Sonnets by Fernando Pessoa. Antinous, a poem by Fernando Pessoa. English Poems, First, Second. English Poems, 30. O Interregno,
defesa e justificação da ditadura militar em Portugal. Mensagem: o mistério de alma errante. Segundo mistério: What the Tourist Should See. Livros não completados ou não editados. Faixa 17. As revistas. Escrever em revistas. Revista Águia. Revista Renascença. Revista Orfeu número 1. Revista Orfeu número 2. Malquerenças com o Dr. Afonso Costa. A falência de Orfeu. Revista Orfeu número 3. Jornal Ação e Revista Contemporânea. Revista Atena. Revista de Comércio e Contabilidade. Revista Presença. A Revista. Revista Norma. Jornais. Relação de revistas e jornais em que escreveu. Faixa 21. Aleister Crowley. O pior homem da Inglaterra. O Encontro. O misterioso desaparecimento de Crowley. O verdadeiro fim de Crowley. Faixa 26. O mundo esotérico. Dotes mediúnicos. Escrita automática. Visão astral. A astrologia. Teosofia. Ritos iniciáticos. A Ordem de Cristo. Faixa 28. A maçonaria. A seita Rosa Cruz. A força da maçonaria. Maçonaria e Salazar. Nota biográfica. Faixa 31. O Supra Camões. A construção de um estilo. Pessoa e a poesia portuguesa. Comunismo e cristianismo. Bandarra. Padre Vieira e o sonho de Nabucodonosor. Faixa 33. A lenda de Dom Sebastião. E Portugal se cumpriu. O desejado. A preparação da aventura. A epopeia moura. Alcácer Quibir. E Dom Sebastião desaparece. A sucessão de Dom Sebastião. Faixa 36. Novos tempos. A decadência de Portugal. A reação popular. O regicídio. O último rei. A república. A primeira guerra. Uma nova literatura portuguesa. Faixa 39. Ato 4. Em que se conta do desassossego e de seu destino. Pasta 4. Mensagem. A sagração de Portugal. Estrutura de mensagem. Início de mensagem. O conto do vigário. O concurso. Julgamento dos outros prêmios. Julgamento do prêmio Antero de Quental. Um prêmio para a mensagem. A entrega do prêmio. A romaria. Pessoa e o início caótico da República. Salazar e o homem e a hora. Um Salazar tiraninho. O destino de mensagem. Faixa 1. Museu de Cascais. Última esperança. O concurso. Outro julgamento. O princípio do fim. Faixa 8. Um caso clínico. Prenúncios de doença mental. O medo da loucura. Angústia na correspondência. A neurose e seus personagens. Primeiros diagnósticos. O diagnóstico correto. A neurose e a obra. Faixa 9. A espantosa lucidez da bebida. Um irresistível gosto pelo álcool. Bebidas preferidas. A arte de beber. Alcoólico crônico. Delirium tremens. Um como que suicídio lento. Faixa 13. O desalento. Um destino funesto. Um futuro de incertezas. O gênio e seu tempo. Lembranças da mãe. Passa o tempo. Os mortos de pessoa. Faixa 16. O fim. A hora vem. Os últimos dias. Hospital São Luís dos Franceses. O último dia. O enterro. A morte nos jornais. Faixa 18. De que morreu pessoa? Dificuldades para um diagnóstico. Cirrose. Outras causas possíveis da morte. A causa mortis provável. Pancreatite. Faixa 22. Postscriptum. Os restos mortais. Palavras finais. Despedidas de pessoa. Faixa 23. Bibliografia. Pasta 5. Fim do livro.
Este livro foi gravado e masterizado nos estúdios da Fundação Dorina Nowil para cegos, sem fins lucrativos, para uso exclusivo de deficientes visuais, sendo proibida a venda, reprodução e comercialização. Lido por Antônio Sérgio Grell, no mês de maio-junho do ano de 2011. Nome do livro: Fernando Pessoa, uma quase autobiografia. Autor: José Paulo Cavalcante Filho. Copyright: Record. Título original: Fernando Pessoa, uma quase autobiografia. Amores, ofícios, a arte de fingir, seus 127 heterônimos, o gênio e a liturgia do fracasso. Editora Record. Cidade: Rio de Janeiro, São Paulo. Ano: 2011. Editado por Cléo Aceville.